Meu nome é Yara Albuquerque e nossa equipe ficou com o seguinte tema: lúpus eritematoso sistêmico, também conhecido como LER, né? No decorrer desse trabalho, nós faremos uma pequena introdução falando um pouco sobre a doença, né? Trataremos de assuntos como epidemiologia, morbidade, mortalidade, classificações da doença, né? Fatores de risco, detecção, diagnóstico e tratamento. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre lúpus eritematoso sistêmico, né? Se trata de uma doença autoimune sistêmica e a gente já viu anteriormente, né, que uma doença autoimune é quando o nosso sistema imunológico, ele vai atacar e destruir tecidos saudáveis como que se por engano, tá? Então, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença que se caracteriza pela produção de autoanticorpos, né? Formação e deposição de imunocomplexos. E o que esses imunocomplexos irão fazer? Eles vão gerar, né, diversos episódios inflamatórios que podem acometer vários órgãos, levando até a dano tecidual, tá? E a etiologia dessa doença acaba sendo pouco conhecida, né? O que a gente sabe é que fatores genéticos, hormonais, ambientais e até imunológicos, eles podem contribuir para o aparecimento dessa doença, tá? As características clínicas são polimórficas e o que isso quer dizer? Que elas podem se manifestar de várias formas, tá? Normalmente de forma crônica, né? E com períodos de exacerbação, tá? E remissão. Falando um pouco sobre morbidade, né? Então, o lúpus eritematoso sistêmico, ou LES, como também é conhecida, é uma doença que ela pode acometer pessoas de diferentes raças, né? Só que, segundo dados, existe uma frequência um pouco maior, tá? Em mulheres na idade reprodutiva, tá? A incidência estimada, né, em diferentes locais no mundo é de aproximadamente 1 a 22 casos a cada 100 mil pessoas por ano. E uma prevalência estimada gira em torno de 7 a 160 casos a cada 100 mil pessoas, né? Segundo um estudo ainda epidemiológico que aconteceu na região Nordeste no ano de 2013, estima-se que aqui no Brasil gire em torno a incidência de 8,7 casos para cada 100 mil pessoas por ano. Eu vou falar sobre a epidemiologia e a gente precisa entender um pouco mais do que se trata. É a ciência que estuda a distribuição dos fenômenos de saúde e doença com a sociedade. No caso, é a relação de alguma doença com a sociedade como um todo. E dentro dessa epidemiologia, a gente pode diferenciar morbidade de mortalidade. A morbidade é um conjunto de pessoas que foram afetadas por alguma doença em um dado intervalo de tempo, enquanto a mortalidade são as pessoas que morreram por causa dessa doença. E dentro desse grupo de pessoas que morreram, a gente pode subdividir pela idade, pelo sexo ou outros fatores, profissão, enfim. Falando um pouco mais sobre o lúpus, que é o nosso tema do trabalho, é uma doença autoimune sistêmica que afeta frequentemente as mulheres em sua idade reprodutiva, no caso fértil, e a morte pelo lúpus está relacionada à sua atividade inflamatória, principalmente quando há comprometimento renal ou do sistema nervoso central. Eu trouxe duas tabelas encontradas no DataSUS, e nessa primeira apresenta pacientes com lúpus no Brasil entre 2002 e 2011, distribuídos por aquela subdivisão de grupos que eu tinha dito antes, por sexo, etnia e idade. A quantidade de números foi de 8.761 e em relação à porcentagem, o gênero feminino apresentou 90,7% das quantidades de morte. A etnia foi a branca, com 4.310 casos, quase 50%. E em relação à idade, a que menos apresentou foi dos 80 anos ou mais, só com 133 casos, enquanto dos 20
aos 39 anos, foi o que mais apresentou, com 3.996. Já essa outra tabela, também encontrada no DataSUS, apresenta as principais causas sequenciais de morte por lúpus por idade no Brasil entre 2002 e 2011. As causas foram do sistema respiratório, sistema circulatório, doenças infecciosas e parasitárias e também do sistema geniturinário. Bom, foram avaliadas as idades dos pacientes menores de 19 anos, que possuíam entre 20 e 39 anos, 40 e 59, 60 e 79, 80 ou mais. Dessa tabela, a gente pode analisar que as pessoas que tinham entre 20 e 39 anos foram as mais afetadas de todas essas causas sequenciais. E as menos afetadas foram pessoas menores de 19 anos em relação ao sistema circulatório, doenças infecciosas e parasitárias 80 anos ou mais, e também do sistema geniturinário, as menos afetadas continuaram a ser pessoas de 80 anos ou mais. Então, como dito antes, as mais afetadas são as mulheres, etnia branca e a idade entre 20 e 39 anos. Os sintomas do lúpus podem surgir de repente ou desenvolver lentamente. Eles também podem ser moderados ou graves, temporários ou permanentes. A maioria dos pacientes com lúpus apresenta sintomas moderados que surgem esporadicamente, em crises, nas quais os sintomas se agravam por um tempo e depois desaparecem. Os sintomas podem também variar de acordo com parte do seu corpo que foram afetadas pelo lúpus. Afeta cerca da metade das pessoas com lúpus, as lesões na pele que surgem ou piora quando são expostas ao sol. Bom, eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco da doença lúpus. A doença lúpus ela não é uma doença comum e que tenha fatores de risco pré-determinados, uma vez que pode ser manifestada em pessoas de qualquer idade, qualquer sexo ou raça. Mas existem casos que são mais facilitados, como por exemplo, pelo gênero, a doença ela é mais comum em mulheres, mas também ela pode ser manifestada em homens também. Na idade, a maior parte do diagnóstico de lúpus acontece entre os 15 a 40 anos de idade, mas também pode ocorrer em qualquer idade. E da etnia, lúpus ela é mais comum em pessoas afro-americanas e asiáticas também. Além disso, a incidência de lúpus chega a ser de 3 a 4 vezes maior em mulheres negras do que mulheres brancas. Tem um artigo que eu separei, que eu estudei por ele, que vai estar disponível na parte escrita do seminário. Quem quiser eu posso mandar também no privado para saber melhor sobre a questão da doença lúpus na gestação. Ela afeta o indivíduo de todas as raças, sendo de 9 a 10 vezes frequente em mulheres durante a idade reprodutiva. Durante a gestação, mulheres que possuem essa doença têm a fertilidade preservada. No período da gestação, as complicações obstétricas são bem maiores e o prognóstico ele é melhor para ambos.
quando a doença está em remissão há 6 meses, mais ou menos, antes da concepção. E no período da gestação, a maior prevalência de pré-eclâmpsia ou morte fetal é bem maior. E também tem o tratamento. O tratamento ele pode ser com o IDC, que é o glicocorticoides, muita gente conhece. Os sores geralmente são contraindicados durante a gestação. No mesmo artigo, ele fala também sobre a incidência. Ela é estimada em diferentes locais do mundo e é aproximadamente de 1 a 22 casos para cada 100 mil pessoas por ano. E a prevalência pode variar de 7 a 60 casos para cada 100 mil pessoas por ano também. Já no Brasil, estima-se uma incidência em torno de 8,7 para cada 100 mil pessoas por ano também, de acordo com um estudo epidemiológico que realizaram aqui no Nordeste, se eu não me engano. A mortalidade dos pacientes com lúpus é cerca de 3 a 5 vezes maior que a da população em geral. E está relacionada também à atividade inflamatória dessa doença, especialmente quando há acometimento renal e também do sistema nervoso central. A doença cardiovascular, ela é um dos maiores importantes fatores da mortalidade e da morbidade dos pacientes. Lúpus é uma doença inflamatória e autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins, cérebros e outros órgãos. Os sintomas podem surgir de repente ou se desenvolver lentamente. Ele também pode ser moderado ou grave temporário ou permanente. A maioria das pessoas com lúpus, elas apresentam sintomas moderados que surgem em crises, nas quais os sintomas se agravam por um tempo e depois os sintomas eles desaparecem. Os sintomas eles também variam de acordo com o seu corpo, mas os sinais mais comuns são febre, fadiga, dor nas articulações, queda de cabelo, dificuldade para respirar, ansiedade, mal-estar, perda de memória, entre outros. O diagnóstico do lúpus é feito através do reconhecimento pelo médico de um ou mais sintomas. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, o que pode dificultar esse diagnóstico. Esses sintomas também mudam com o passar do tempo, e isso pode ser confundido com sinais de outras doenças. Apesar de ainda hoje não ter nenhum teste específico para diagnosticar o lúpus, existem alguns exames que auxiliam e facilitam nesse diagnóstico, que são o exame de anticorpos, junto com o teste de anticorpos antinucleares, o hemograma completo, a radiografia do tórax, exames de urina e a biópsia renal. Esses exames, junto com um ou mais sintomas, auxiliam nesse diagnóstico, especificamente o teste de anticorpos antinucleares. Esse exame ele pode dar o diagnóstico preciso da doença. E os exames de sangue e de urina, eles não são importantes apenas para diagnosticar o lúpus, mas também para ver se há atividade da doença. Meu nome é Laís, curso de nutrição, terceiro período noite, e eu e minha equipe ficamos com a doença de lúpus. As outras meninas já deram ênfase em vários tópicos da doença de lúpus, e eu vou falar um pouco sobre o tratamento que pode ser feito
para amenizar e viver com mais qualidade convivendo com essa doença. Por se tratar de uma doença crônica, infelizmente o lúpus não tem cura. É uma doença crônica como câncer, diabetes, hipertensão, e são feitos apenas paliativos para ter uma melhoria na forma de se viver. Então, o tratamento de lúpus é diferenciado para cada caso da doença, dependendo da sua gravidade e da agressividade que a doença se encontra. Quando o lúpus ainda se encontra numa etapa leve, ele pode ser tratado com anti-inflamatórios, com protetor solar sobre a pele quando está lesionada, com corticoide tópico para pequenas lesões na pele. Já no lúpus, no grau mais grave ou mais avançado, que pode levar o paciente até a óbito, já é feito com dosagem maior de corticoides e também feito tratamentos com uso de medicamentos que diminuem a resposta do sistema imunológico ao corpo do paciente. Também pode ser feito tratamentos com drogas para bloquear o crescimento da célula quando o corpo não reage bem ao tratamento com o uso do corticoide, ou até mesmo quando os sintomas da doença pioram. A alimentação também ajuda bastante. Como em muitos fatores, a alimentação é super importante, tanto para a prevenção, né, não do lúpus, mas para a prevenção de várias outras doenças, e também para se viver de forma melhor e com qualidade. A alimentação é bastante importante, e no lúpus não deixa de ser da mesma forma. Como a pele fica mais sensível, pode ser consumido alimentos que sejam ricos em ômega 3, também para fortalecimento dos ossos. Como o lúpus também afeta essa parte, pode ser consumido amêndoas e vários outros alimentos que ajudam bastante no tratamento, para ter um pouco mais de qualidade de vida, você convivendo com o lúpus, já que se trata de uma doença crônica que infelizmente não tem cura. É isso aí.